Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num termo carregado de história, de julgamento e, claro, de um baita mistério psicológico: a perversão. É uma daquelas palavras que todo mundo acha que conhece, mas o que ela significa de verdade lá no fundo? E vamos direto ao ponto, né? A primeira pergunta que salta na nossa frente é: essa palavra ainda serve para alguma coisa hoje em dia, clinicamente falando? Ou será que é só uma sobra de um tempo mais careta, um jeito antigo de botar rótulo em coisa que a gente não entendia ou não gostava? Pois é, mas é aqui que a conversa fica boa. O psicanalista Robert Stoller, ele foi totalmente na contramão. Enquanto muita gente queria jogar o termo no lixo, ele batia o pé dizendo: "Calma lá, a perversão existe sim." Para ele, era um fenômeno psicológico real, super complexo, que a gente precisava entender e não simplesmente ignorar. Então, para a gente sacar o raciocínio do Stoller, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Porque o significado de perversão nunca foi o mesmo, sabe? Ele foi mudando muito, meio que refletindo o que cada época mais temia. E que jornada, hein? Tudo começa lá na Idade Média, quando perversão era basicamente um pecado, um ato contra Deus, uma coisa quase demoníaca. Aí a gente avança para o Iluminismo e ela vira um desaforo contra a razão, contra a lógica. E então, no século XIX, a medicina entra com os dois pés na porta e tenta transformar esse mistério todo numa lista de doenças, de diagnósticos. E o pulo do gato está exatamente aí, nessa transição de pecado para doença. De um lado, a gente tinha o pecador, o cara que desafiava a Deus. Do outro, de repente, a gente tem o paciente, uma pessoa com um comportamento anormal que precisa ser classificado e, quem sabe, curado. A perversão saiu da igreja e foi parar no consultório médico. Só que a história não acaba aí não, porque aí chegou a psicanálise e olha, virou a mesa. A pergunta deixou de ser o que a pessoa faz e passou a ser uma muito, mas muito mais interessante. Por que ela faz? E aqui está a ideia que muda o jogo todo, segundo o Stoller. Para a psicanálise, uma perversão não tem a ver com qual parte do corpo se usa ou qual é o objeto de desejo. O que define a perversão é a fantasia por trás do ato. E essa fantasia, na sua essência, é uma espécie de ódio erotizado. Uma forma erótica de ódio. Parece até contraditório, não parece? Mas é exatamente nesse terreno pantanoso que a teoria do Stoller se cria. Ele enxergava a perversão como um roteiro, quase uma peça de teatro psicológica, montada para reverter uma dor muito antiga. Resumindo de um jeito bem direto, a perversão é a transformação de um desejo de vingança em excitação sexual. É uma tentativa de reescrever a própria história, onde uma humilhação do passado se torna uma vitória, um triunfo no presente. E esse roteiro perverso funciona mais ou menos assim. Tudo começa com um trauma, uma ferida lá na infância que deixou uma marca de impotência. Para lidar com isso, a mente cria uma fantasia de vingança. O passo seguinte é que essa raiva, essa hostilidade é erotizada. Ela vira a principal fonte de prazer. E por fim, o ato perverso vira o palco, onde essa fantasia é encenada de novo e de novo, transformando a vítima de antes no vitorioso de agora. E olha, essa frase do próprio Stoller resume tudo de um jeito perfeito. A perversão é como se fosse a autobiografia sexual de alguém, toda condensada num único ato simbólico. Cada detalhe, cada ritual tem um porquê, um significado ligado à história de vida daquela pessoa. Então, vamos desmontar essa dinâmica para a gente ver as peças. Primeiro a hostilidade, ela é o motor de tudo. Depois a vingança, é o objetivo final, o destino. O risco entra para dar aquela emoção, a adrenalina de reviver o perigo, mas dessa vez ganhando no final. E, talvez o mais importante, a desumanização. O outro não é uma pessoa, é só um personagem, um adereço nesse drama particular. Ok, mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a gente hoje, no mundo em que vivemos? Mesmo que a gente use menos a palavra perversão num sentido clínico, a ideia por trás dela continua vivíssima na nossa cultura. Tem uma historiadora, a Elizabeth Rudnesco, que tem uma sacada muito boa sobre isso. Ela diz que a sociedade de hoje projeta seus piores medos, a sua ideia de mal absoluto, em algumas figuras. O terrorista, o pedófilo. Eles acabaram virando a cara da perversão no nosso tempo, representando a quebra máxima das nossas regras. E isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Se a teoria do Stoller mostra a perversão como um jeito de transformar dor em poder, bom, a maioria de nós não vai por esse caminho, claro. Mas todo mundo tem um lado sombrio, tem seus traumas, suas fantasias.
A questão que fica é: que histórias de vingança e de triunfo, mesmo que bem mais sutis, o nosso próprio lado sombrio anda contando por aí?